desastres, eles têm acontecido cada vez mais, infelizmente, né? E como que ele gera um sofrimento psicológico nas vítimas, né, que estão afetadas aí. E aí, dessa forma, a gente procura entender qual que é a importância, né, da atuação do psicólogo nesses momentos, né? Como que esses profissionais, eles podem contribuir diante dessas situações. E aí a gente busca entender como que hoje esse tema ele não é tão estudado nas graduações, né? Como que alguns profissionais eles não são tão preparados, né? Se sentem um tanto quanto inseguros para atuar nessas situações que são um tanto quanto delicadas. E aí a gente também realizou uma pesquisa na nossa instituição de ensino, e aí a gente conseguiu ver, né, esses números de uma forma muito significativa, né? Muitos dos estudantes, eles apontam que é um assunto muito importante, essa atuação nesses momentos é essencial para as vítimas que são afetadas, mas também para os próprios profissionais que lidam diretamente com isso, mas nem todos se sentem preparados, né? Se acontecer uma situação como essa, de atender, de atuar diante dessa situação. E aí, na nossa roda de conversa hoje, nós temos dois profissionais, né? O Anderson Passos, que é um bombeiro veterano, atualmente ele realiza algumas palestras, treinamentos, ele atuou aí como comandante de operações em Brumadinho, né, nas buscas, e ele também é coautor do livro Brumadinho 272. Esse livro, ele conta, né, como que ocorreu, né, o rompimento da barragem, como que foi as buscas, traz também alguns relatos de sobreviventes, de profissionais que atuaram aí nessa situação. E nós temos também a Nivana, que é uma psicóloga, coach e também atuou em Brumadinho. E aí eu vou deixar um pouquinho, né, eles se apresentarem, falarem mais sobre esse tema e trazerem aí as experiências que eles possuem. E aí vocês se sintam à vontade, né, para fazerem perguntas, participar, que esse momento seja um momento, né, de troca de conhecimento, de tirar algumas dúvidas, né, saber mais sobre o tema. E é isso. Dou a palavra para o Anderson. Pessoal, boa noite. Eu queria de pronto já passar a palavra à professora, por favor, as damas primeiro e os professores antes de todo mundo. Por favor, professora. Boa noite. A professora sou eu, a Nilvana. Eu entendi que a Nilvana, né? Professora A Nilvana. Nilvana, Nilvana, pode Exato. ficar à vontade, Por Nilvana. favor. Ok. Na realidade, atualmente, eu não sou professora, sou psicóloga clínica, né? Atendo em consultório, que, na realidade, apesar de eu ter o consultório fixo, mas a gente está fazendo mais atendimento online, né? Com a pandemia, foi uma forma, né, das pessoas continuarem o atendimento, e que funcionou, né? Porque às vezes o transitar, né? O tempo que se gasta, né, no deslocamento é muito grande e a pessoa pode ser atendida de qualquer lugar. Então, é uma forma de atendimento que tem funcionado bem. Bom, meu nome é Nilvana Costa, tá? Eu agradeço muito o convite, né? A Nayara convidou, obrigada pela professora, a professora Deise também, ao Coronel Anderson, muito obrigada. Bom, eu acho que se a gente for perguntar para cada um de vocês, todo mundo lembra de alguma forma onde estava no dia do desabamento, né? No dia 25 de janeiro de 2019. Então, eu lembro muito bem que eu estava no consultório
E aí eu vi pelo celular notícias, né? Eu falei, nossa, de novo, né? E aí fui ligando para uma colega, que é a Dulce, e a vontade imediata é da gente ir para socorrer, para ajudar, né? E eu sempre fiz trabalho voluntário e faço até hoje trabalho voluntário. Eu acho, gosto muito, né, de fazer trabalho voluntário e pensei assim, bom, vou me voluntariar para poder fazer esse trabalho lá em Brumadinho. E a minha colega de consultório, a Dulce, ficou tentando, nesse ínterim, fazer contatos para ver como que a gente podia chegar lá nesse lugar, que a gente sabia que já que estava fechado, né? O acesso não era fácil. E aí ela falou assim, Nilvana, está precisando de gente no IML. E aí nós fomos para o IML. E o que estava acontecendo no IML? O IML estava, a gente estava recebendo as pessoas que iam buscar a identificação dos corpos que tinham sido resgatados, né? E a gente ia também, essas pessoas, né, os familiares, eles tinham que levar alguma coisa que identificasse, né, a pessoa, né? Eles traziam pertences das vítimas, né, para que o IML pudesse recolher o DNA e identificar os corpos. E haviam várias instituições ali para poder fazer esse trabalho também, né, de Secretaria de Saúde, Ministério Público, todo mundo se mobilizou, né? E tínhamos reuniões de alinhamentos todo dia, pela manhã e à tarde. Por quê? Na realidade, ninguém sabia muito o que fazer. A gente não sabia como que ia fazer, como que era esse acolhimento, né? Aí a gente começou primeiro, né, recebendo esses familiares, e aí a gente se apresentava, falava em nome de quem que a gente estava, né? E fazendo essa intervenção, e a gente ia chegando, ia conversando, né, com essas pessoas e perguntando para elas como é que elas estavam, o que elas tinham trazido, né, que material que elas tinham trazido para ser recolhido. E as pessoas, a gente via que elas estavam muito abaladas, né, bastante abaladas. E foi uma situação assim, para a gente bem diferente, porque ninguém... nós não tínhamos ainda um protocolo que nos orientasse ou que nos direcionasse para esse atendimento. E aí a gente foi coletando dados, depois a gente também fazia o trabalho de acompanhar as pessoas na identificação dos corpos, e depois também a gente ia acompanhando a família em suas residências. Depois, eu fiquei no IML durante 6 meses. E nesse trabalho era uma coisa muito intensa, né? Porque as pessoas chegavam lá com muita dor, muito sofrimento, e aquilo tudo, como que a gente lidava com aquilo? E tinha hora que era difícil, que a gente se emocionava também com as pessoas, né? E não tinha como a gente ficar isento daquele sentimento e daquela emoção. E ficamos, enquanto a gente estava lá no IML, nós começamos a trabalhar também com as famílias que tinham perdido pessoas, familiares de vítimas lá em Brumadinho. Então, a gente fazia um trabalho, no início, a gente era como se fosse um ponto focal dessas famílias. A gente fazia uma ponte entre essa família e a empresa. Depois, a gente foi amadurecendo isso, né? Todo o setor lá dos envolvidos foram amadurecendo, e a gente eles criaram, então, um grupo que era Referência da Família. Então, a gente trabalhou por quase 3 anos como Referência da Família.
Então, nessa referência da família, ela foi como se fosse uma menina dos olhos desse projeto. E aí, nesse momento, né, a nossa função era acolher, articular e acompanhar. E aí a gente ia conversando com essas mães, a gente não fazia terapia mesmo, né? Não era um trabalho terapêutico, mas era um trabalho de acolhimento, né? E aí a gente conduzia essas famílias para o psicólogo, a gente fazia um levantamento de necessidades delas e encaminhava, né? Seja lá para onde que elas precisassem, que tipo de demandas que elas tinham. Se eram demandas emocionais, a gente mandava para o psicólogo, para o psiquiatra, para o médico, se fosse o caso. Aí tinha a questão também de transporte, tinha a questão de moradia, tinha cada necessidade, ela era suprida de alguma maneira, tentativa de suprir essas necessidades, né? Porque o que acontece? Havia uma discussão, né, do fazer político e técnico da profissão. Transformar o que é aquele fazer social em processo, norma e ferramenta. Então, a gente começou a construir, que eu digo assim, eu participei, né, mas tinha toda uma equipe acima que estava fazendo esse trabalho de construir como é que a gente fala? Essas normas, né? Essas premissas, né? Então, foi criada criar uma diretoria de reparação, e nessa diretoria de reparação, eles estavam procurando, né, garantir todos os danos provocados pelo rompimento, né? Todos os direitos, atendimento justo, proporcional, fortalecer as políticas públicas. Por quê? Havia momentos em que assim, a própria empresa não podia fazer além do que porque o município ele tinha a função dele também, né? de proposta de trabalho, de política pública. Então, houve também um trabalho de fortalecimento dessas políticas públicas. Agora, eu sei que vocês estão que a gente está aqui para falar do psicólogo, né? Nessa equipe nossa que nós tínhamos, tinha mais ou menos entre psicólogos e assistentes sociais, devíamos ser uns 40. Aí nós tínhamos também psicólogos que atendiam as pessoas em consultório, principalmente aqueles sobreviventes, né? As pessoas que tiveram lá e sobreviveram, e familiares também. Tínhamos psicólogos que trabalhavam em grupo, dentro da empresa, com aqueles funcionários que tinham assistidos, ou que estavam impactados também por causa de que a empresa tinha, não sei, a palavra correta seria se envolvido, né, ou numa tragédia, né? E aquilo estava afetando muitas pessoas. Então, assim, a gente podia observar que tinha psicólogos em várias fontes, várias propostas, em vários tipos de acompanhamento, atendimento, né? E eu acompanhei famílias em suas residências. Eu ia na casa delas em, né, Brumadinho, Esmeralda, eu fui em Caeté, Itabirito, onde que tinha familiares de pessoas que morreram, né, vítimas lá em Brumadinho, Caeté. Então, várias cidades a gente ia para dar esse acolhimento às famílias, né? Então, às mães, esposas. E nós tínhamos, no meu grupo, por exemplo, eu acompanhei cerca de 25 famílias inicialmente, e que eu visitava regularmente
toda semana, ia na casa deles, e ficava, e a gente conversava, né? E colhia informações, dados, e a gente direcionava para o que fosse necessário, fosse a demanda daquela família. E foi muito interessante porque assim a gente acaba criando laços, né? E até hoje esse projeto já foi encerrado, né? E até hoje eu tenho ainda famílias, né, que me ligam, mandam mensagem, mandam fotos, mandam notícias, perguntam e falam como está, falam de netos. E a gente compreende, né, e assim que o impacto é muito grande, inclusive no físico das pessoas, né, o trauma, né, porque o trauma ele traz uma marca no emocional, e como a gente sabe que o emocional ele está ligado ao físico também, né, então houve muitos adoecimentos, sabe, logo após o desabamento. E aí eu gostaria de saber também, né, porque para mim foi muito importante, né, revisitar essa história, né, quando a Nayara entrou em contato comigo, conversou comigo, essas informações, esses dados estavam meio que guardados, né, meio que deixado ali de lado, né? Então, assim, revisitar essa história, né, essa experiência, né, que para nós psicólogos e para mim em particular foi muito nova, muito intensa, né? Mas nós tivemos todo o treinamento que a gente podia ter. Depois eu fui contratada, né, logo depois por uma empresa terceirizada para trabalhar no projeto. Então, de voluntária, a gente passou a ser contratada e assim, foi um trabalho muito intenso. E a gente teve um treinamento em todos os níveis que pudesse imaginar, né? Vieram profissionais de fora, a gente estudou, né? E a gente seguia diretrizes do IASC, né? Que não tínhamos ainda nenhuma diretriz ainda, então era uma diretriz internacional sobre saúde mental e atendimento em situação de emergência. E a Carta da ONU também era uma das nossas diretrizes, e a gente ia construindo essa forma de acompanhar, essa forma de lidar. Foi muito enriquecedor, né? E uma experiência muito intensa para a gente também, né? Eu lembro no IML, por exemplo, o cheiro que tinha de morte, né? O tempo todo. E às vezes a gente tinha que pôr coisa no nariz. Quem trabalhava lá já estava acostumado, né? Mas a gente não estava acostumado para poder ver se diminuía aquele cheiro de morte, né? Que era muito forte. E o coronel Anderson pode também até falar um pouco disso, que ele também deve ter tido experiências fortes, impactantes, né? Mas o papel da psicologia nesse momento ele é fundamental, né? Fundamental porque ele acaba apoiando não só as vítimas, né? Mas com todo mundo que trabalha lá, né? Nós tivemos um momento em que nós, como profissionais, também fomos acolhidos, né? É aquele cuidar de quem cuida, né? Então, tinham conosco também um cuidado, porque para muitos de nós, né, tanto da psicologia como de assistência social, que estava ali na linha de frente, porque só que na EML tinha 40 pessoas, mas tinham tanto em Brumadinho, tanto, né, porque logo em seguida vieram outras situações também, e era um número muito grande de profissionais, e algumas pessoas se impactaram, né, bastante com esse trabalho, de estar ali na linha de frente. É forte, né? E as pessoas que estão lá cuidando precisam de ser cuidadas também.
E nós precisamos também desse cuidado, né? Desse olhar para a gente também. E aí nós tivemos aulas de relaxamento, de vários tipos de aulas e de acompanhamentos que nos ajudassem nesse sentido. Se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, porque tem tanta história, tanto caso, que a gente não sabe por onde que a gente... E eu tinha feito um roteirinho aqui, mas eu já saí dele, já... Essas coisas a gente pensa num jeito e vai por outro, né? E a gente vai aprendendo também, né? Porque eu estou aprendendo até hoje. Oi, Oi. deixa eu fazer uma pergunta Pois não. sobre a diretriz mesmo, né? De como é que a gente organizava, como é que vocês organizavam esses cuidados, né? Vocês criaram um protocolo próprio? Como é que foi isso? Passo a passo? Tipo, se chegasse um voluntário novo, vocês iam treinar É, esse voluntário? Como é que fazia? Qual que era, o documento base, assim? O que que direcionava? o documento base que nós usamos, né? Que nós, assim, a empresa usou para que fosse criada a própria diretriz da empresa, foi a diretriz do IASC, né? Eu tenho aqui, quer ver, deixa eu ver aqui se eu consigo. É uma diretriz, né, internacional para e você nesse aqui, ó. Será que foi a mesma que usaram lá em Santa Maria? Eu não sei, viu? Não tenho esse tipo de conhecimento. Mas eu penso que sim. Mas nós não tínhamos nada ainda, ninguém sabia nada, tanto que a gente, de manhã e à tarde, a gente fazia um alinhamento, né, com a direção. Porque a empresa, inclusive, criou uma diretoria própria para isso, né? E aí nós fazíamos um alinhamento que assim, ó, nós vamos fazer isso, vamos chegar perto da pessoa, conversar, fazer isso, fazer aquilo. Aí depois, assim, não, vamos mudar. Não é assim mais, não. Agora vai fazer desse outro jeito. Então, assim, foi criado um comitê de crise para isso, né? Que tinha, assim, diretoria, segurança do trabalho, vários profissionais do Brasil inteiro, né? E aí a gente foi participando dessa criação dessas normas e regras que a empresa criou a partir daí, porque não tinha. Ninguém estava preparado para um acidente desse nessas proporções aqui, sabe? A empresa não estava, nem nós aqui, não estávamos preparados para um acidente tão impactante desse jeito, né? Fora do Brasil, você vê terremotos, vê... Depois, assim, nós sabemos que, assim, existem, né, desabamentos provocados por chuvas, né, Petrópolis, mas, assim, não tem uma estruturação de emergência igual foi criado aqui, né? Então, a empresa criou uma estrutura de emergência que, assim, agora tudo está normatizado, tudo está regularizado, sabe? E a partir desse trabalho, nós fomos coletando dados, né? Coletando dados e fornecendo esses dados, e a partir desses dados, e com os estudos, a gente foi criando essas regras básicas, né? Então, agora existe regra para tudo. Não sei se eu Vocês respondi o que você estava querendo. respondeu, né? Vocês trocaram a roda com o carro andando, né? Isso mesmo, É, exatamente. Sabe, a gente tinha... E como psicóloga, a gente não sabia. Sabe, eu falo para você que, assim, eu entendia de clínica, né? Então, chegava lá assim, não é clínica.
E aí, como é que a gente faz esse acolhimento? Né? A gente se apresenta e pergunta para a pessoa como é que está, o que a gente pode ajudar, e aí vai acolhendo. Né? Se a gente sente que é um caso grave, aí a gente encaminha uma necessidade, a gente encaminha para o psicólogo específico. Né? Mas na emergência, a gente vai fazer esse acolhimento. E esse acolhimento, a gente, eu digo que assim, como a gente é profissional, mas a gente não tinha teoria nenhuma, nem usa teoria, não usava porque a gente nem sabia o que fazia, a gente tinha o quê? O entendimento do rapport, da empatia, né? Do acolhimento, do respeito, né? E de saber o limite do que você podia falar e do que não podia, né? Porque isso a gente compreende como psicólogo, como acolher essa emoção e esse sentimento do outro. Mas, assim, no caso de emergência, a gente foi aprendendo também. Tá? A gente está com uma pergunta aqui no chat, foi a Ellen que fez. Se atualmente tem algum grupo de voluntários de psicologia que ainda acolhe essas famílias lá em Brumadinho. Agora não, porque todos os voluntários deixaram de ser voluntários, porque precisava de normatizar os atendimentos e precisavam de dar uma estrutura, de dar diretriz. Então, todos que estavam lá, qualquer pessoa que estava lá voluntário, eles que estavam diretamente ligados foram contratados. Agora, é claro que tem pessoas lá que vão, oferecem trabalhos diferentes, né? Uma meditação, como isso é aberto para qualquer pessoa. Isso ninguém é impedido de fazer um trabalho nesse sentido, né? Mas diretamente aos atingidos e familiares dos atingidos, né? Esse trabalho ele foi feito, ele foi profissionalizado nesse sentido. Então, todo mundo foi contratado não diretamente pela empresa, mas por empresas terceirizadas. E foi assim muito interessante, né? Porque eu sinto assim, apesar de ser uma situação difícil, eu me senti honrada por estar ali naquele momento pioneiro, sabe? De que a gente estava construindo um entendimento, uma forma de trabalhar diferente para o psicólogo, né? E abrindo entendimento, abrindo portas. Tá ok? Sim. Mas... Deixa eu ver se tem mais aí. E agora é interessante que eu falei aqui no início, né, que da minha colega da Dulce, né, que foi ela que nós duas conversamos e ela que contatou as empresas, né, para ver como que a gente podia chegar até esse trabalho, né? E aí ela está aqui presente, eu vi a Dulce aí. Se ela quiser falar alguma coisa, completar, se vocês permitirem, porque a Dulce também participou de uma forma, ela foi uma psicóloga que atendeu em consultório essas pessoas, né, que estavam também sobreviventes, familiares, e atendeu durante muito tempo, né, Dulce? Se tiver mais alguma pergunta, gente, eu estou à disposição. Se vocês quiserem que eu explore mais alguma. Ivana, será que você pode contar algum fato, assim, algum caso que mais te marcou, assim, nessa trajetória sua lá em Brumadinho? Nossa, menina, tinha tanta coisa, assim, difícil, né? E, assim, a gente sente que pelo menos do grupo que eu atendi, de familiares,
o impacto nos pais, de uma maneira geral, foi muito grande. Os pais ficaram, mesmo que fossem filhos casados, com neto, mas os pais, assim, foram os que mais sofreram e o que mais adoeceram com com a perda dos filhos, sabe? Então, eu tive acompanhei uma família que a mãe, ela andava com uma toalha aqui assim no rosto, de rosto aqui, porque ela não parava de chorar. E ela adoeceu porque ela ficava inconformada, ela achava que assim a empresa era culpada e ela também. Porque como que se ela tivesse falado com o filho assim, não vai, porque eu tenho minha ajuda para fazer alguma coisa. E esse caso, essa pessoa, que é o filho dela, não trabalhava lá na empresa. Ele trabalhou lá através de uma empresa terceirizada. E nesse dia, deu um problema numa máquina, eles trabalhavam com trator, não sei, a empresa deles, alguma coisa assim. A máquina estragou, então eles mandaram uma pessoa para lá para consertar, para o Córrego do Feijão, para a mina. Aí a pessoa que foi direcionada para lá, que trabalhava lá dando suporte, adoeceu na hora, no dia, não pôde ir. Aí deslocaram essa pessoa, que nem estava trabalhando lá no Córrego, estava longe de lá, e deslocaram ele para ir lá arrumar esse problema que tinha tido lá na máquina. E nesse caso, ele acabou falecendo. E isso a mãe ficou assim, conformada e não aceitava de jeito nenhum, e ficou anos assim, né, nessa tristeza profunda, profunda, e achando que se ela tivesse feito alguma coisa, ele não teria morrido. Tá? Tem um outro caso também de uma assim que eu a acompanhei primeiramente lá no IML, no dia que ela foi reconhecer o corpo, e depois ela fez parte desse grupo que eu acompanhei durante 3 anos. Na hora do desabamento, ela estava trabalhando, e aí ela falou assim, desabou, coisa lá. Ela só falou assim, de novo. Mas ela nem sabia que o filho dela estava lá, porque o filho dela tinha 18 anos de idade e arrumou o primeiro emprego, arrumou esse emprego numa terceirizada em dezembro, foi efetivado em janeiro e foi lá conhecer o serviço da terceirizada. E aí ele mandou um recado, a mãe nem sabia que ele estava lá, e quando falaram assim que ele estava lá, o marido ligou, né, falando que ele estava lá, ela falou, não estava não, estava sim, eu conversei com ele agora e tudo mais. Então, ela nem sabia que ele estava lá. Então, muitos casos assim, sabe, assim, difíceis para as mães, né, e para a família, né, trabalharem, né, e tinha muitos casos, assim, a gente ficava... porque a gente sentia junto com ele, sabe, na verdade é isso, a gente ficava também tão triste quanto toda a história que eles estavam vivendo. Não tem como a gente não ficar. Nilvana, Nilvana, Bem-vinda, Dulce. tudo bem? Aí a Eu vou Dulce. falar. Muito obrigada. Eu vou falar bem rapidinho. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. O pessoal está me esperando para sair ali. Eu comecei a ouvir, sentei aqui do lado de fora e até pensei que ia perder a live, mas eu gostei muito da Maiara ter me convidado para a gente fazer parte desse projeto seus aí da Facete. Ficamos felizes porque nós fomos os pioneiros mesmo, o nosso grupo, Nilvana na linha de frente, nós outras psicólogas trabalhando nos consultórios, atendendo as famílias. E foi um trabalho magnífico. E quando a Nayara me procurou, eu falei, você vai ligar para Nilvana, porque a Nilvana sentiu ali na pele 12 horas de plantão, de manhã até de noite, direto lá no IML, e ela tem muita coisa a acrescentar. Eu fiquei feliz em poder participar, porque eu acho
e os estudantes, sabendo da história, da importância da psicologia em vários setores, que é o caso, por exemplo, desses setores de traumas, né, de acidentes, é uma psicologia que também atende, né, é muito importante, e eu fiquei feliz de participar, e vendo a minha amiga Nilvana, que nós temos um grupo de estudo que já tem 28 anos, e esse grupo que vários componentes ajudaram aí na tragédia de Brumadinho. Então, eu fiquei feliz, muito obrigada pelo convite, e eu vou aqui andando e assistindo vocês aqui, sem aparecer na tela. Um beijo, tchau. Tá ok, Dulce. Um abraço, Dulce. Obrigada, Dulce, pela sua participação. E a Dulce falou ali agora, né, do nosso plantão. Eu dava plantão no IML de 12 horas diariamente, porque a gente queria estar ali ajudando também, né? E ninguém queria arredar o pé dali, né? Então a gente ficava ali, tomava café, almoçava, tudo ali mesmo, ali perto, e a gente criou um vínculo, e isso também foi muito interessante, com as próprias empresas de funerárias, sabe? E aí tinha muito contato, né? Muita conversa, muita informação, né? Quem chegava, quem saía. E é interessante lidar ver como que as pessoas lidam com a morte de um outro lado, sabe? E foi uma experiência forte também ali, lidar com essa questão que ia chegando ali o tempo todo, né? Muito nova para mim, né? Na ocasião, foi muito nova. Sim. Acho que agora já não tem mais perguntas. Vou passar a palavra agora para o Anderson. Muito obrigada, viu, gente? A gente que agradece, Nilvana. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, boa noite novamente. Muito interessantes as informações, né, que a doutora Nilvana traz. Chamei de professora, mas sendo aqui nesse ambiente, a senhora também está nos ensinando, né? Esse é o sentido. Agradeço aí pelo convite também. Eu me organizei aqui, fiz um rápido roteiro, mas eu acho que as imagens elas falam muito. E a gente tinha lá um fotógrafo nosso, voluntário do Corpo de Bombeiros, captando imagens da operação. Eu acho que elas talvez sejam inéditas para a maioria, e como é um ambiente acadêmico, eu acho que a gente tem a obrigação de compartilhar as informações, e eu imagino que boa parte de vocês não entenda a dimensão de uma operação como essa. E eu percebo que, é claro, a intenção aqui é ajudar, porque infelizmente ou felizmente, o nosso estado se chama Minas Gerais, não é por outro motivo, senão pela infinidade de minas e de mineração que existem nos 4 cantos do estado. Isso nos coloca numa condição de exposição muito grande, e inclusive a estatística nos diz que outras situações como essa vão ocorrer novamente. Nós precisamos nos preparar psicologicamente para isso, né, para atuarmos. Então, eu me sinto a obrigação de compartilhar com vocês para vocês dimensionarem o que é uma situação como essa e como, de fato, serem úteis e a gente errar de forma diferente, né? Todos nós bombeiros, os psicólogos, os dentistas, os médicos, enfim, os voluntários que estavam lá. E, então, com a permissão de todos, eu queria compartilhar aqui um arquivo, tentar compartilhar aqui a minha tela. Ver se eu consigo fazer aqui, domar essa tecnologia. Eu sou do tempo ainda da máquina de escrever, então vamos ver se eu consigo domar isso aqui. Isso, agora vamos apresentar. Beleza. Todo mundo tá visível, né? Sim, está dando para ver. Tá visível. Agora Beleza. ficou melhor. Então, pessoal, dá uma joia. Eu vou passar rapidamente, alguém pode me puxar a orelha se eu passar de 10 minutos, tá? São vários slides, é mais para mostrar a imagem e falar.
Bom, a barragem propriamente dita, o rompimento foi esse aqui, não sei se todo mundo se lembra, né? Mas aconteceu no horário de almoço de uma sexta-feira, então as pessoas estavam muitas no seu horário de descanso, outras indo almoçar. Nesse vídeo aqui, vocês podem ver o meu mouse, tem aqui pessoas andando, tem um carro passando, e as pessoas tentando aqui reagir para uma onda que tinha 30 metros de altura, 100 quilômetros por hora. Então, a reação aqui é aquela de lutar e fugir. É basicamente instintiva, as pessoas já foram aqui atingidas. A gente vê novamente nesse canto superior direito, pessoas tentando fugir agora nos seus equipamentos, tratores, e essa aqui tem um som. São imagens reais do momento. Eu acho que está com um delay, mas basicamente o que a gente escuta nesse áudio são as pessoas dizendo, correndo, sem saber para onde, dizendo assim, me ajuda, meus Deus, me ajuda, meu Deus, nossos amigos, e as pessoas correndo, né? É claro, isso é de assustar qualquer um de nós. Mas após um desastre, após uma tragédia, esse é o ambiente que a gente sempre vai encontrar. As pessoas desoladas, deambulando, sem informação, sem orientação. Afinal de contas, ninguém é treinado, ninguém é formado para ser vítima. Nós, sim, profissionais de emergência, podemos nos capacitar para que possamos acolher essas pessoas da forma correta. E as pessoas que estavam lá desta maneira, são fotos reais, elas estavam totalmente atordoadas porque os seus parentes haviam sido perdidos, seu local de trabalho, em muitos deles, já não existia mais, a cidade estava sitiada pelo desastre, uma cidade de 39 mil habitantes, em que todo mundo ali conhecia alguém que havia morrido, ou era parente, ou era vizinho, coisa parecida. Então, atuar num ambiente como esse é extremamente penoso para todos. Como a professora mencionou agora há pouco, a doutora, quem cuida também precisa de ser cuidado. Então, os profissionais que chegaram ali, eles foram submetidos a um estresse muito grande. E eu vou tentar aqui reduzir em poucos minutos as pressões sobre, por exemplo, os bombeiros que estão acostumados com emergências, pressões dessa natureza, mas havia vários outros profissionais. Eu me arriscaria aqui mencionar a questão dos psicólogos também, mas vários outros profissionais que muitas vezes atuam num ambiente mais controlado, onde você está submetido ali a uma pessoa, duas, um pequeno grupo. Nesse ambiente era literalmente toda a cidade. Havia uma nuvem de tristeza na cidade, de cobrança, as cobranças eram gigantescas. Todo mundo que pudesse representar poder público ou empresa recebia cobranças veementes de todos os familiares. Eu me referi aos policiais, bombeiros, né? Essas equipes aí, médicos, enfermeiros de SAMU, por exemplo, estão acostumados. Mas lembrando que até médicos e enfermeiros que têm uma formação em que senso comum da população tem um trato já habitual com a emergência, isso não é verdade. Muitos médicos e muitos enfermeiros não têm esse traquejo. Então, ao chegar naquele ambiente e atuar sob pressão, cada um reage de uma forma, né? Havia, então, a cobrança dos familiares, e havia lá sobreviventes. E um desastre como esse, pessoal, isso se refere também a, por exemplo, a queda de aviões ou outras situações quaisquer, ela coloca imediatamente e sem aviso pessoas muito simples, como donas de casa, numa mesa de negociação, eu estou falando de uma forma figurada, contra um gigante econômico que é uma empresa como essa, seja uma empresa aérea ou uma empresa de mineração. Não tem a menor condição de qualquer negociação ser feita de forma isenta e de que essas pessoas que foram vitimadas, elas possam ter ali os seus direitos, as suas pretensões respeitadas ou até compreendidas e direcionadas da forma correta. Todos nós passamos por isso. E então as pessoas estavam ali numa condição totalmente desfavorável para exigir qualquer situação. E as decisões precisavam ser tomadas de forma rápida, e eles, de alguma forma, se aproximavam de todos fazendo aquelas cobranças. E os profissionais de emergência, eles estarão num ambiente como esse. As dúvidas são enormes, a quantidade de vítimas
Inicialmente era de 1.000 pessoas, logo isso foi reduzindo, mas é um caos. Então você vai chegar num ambiente como esse e verificar o caos, todo mundo vê alguns riscos, mesmo que pequenos, eles estão lá, mas nós não podemos deixar de perceber, está escrito aí de uma forma estranha, inclusive, as falhas de comunicação. E elas foram muitas. E elas refletiram nas questões emocionais e psicológicas de muitas pessoas. Então, num ambiente de tragédia, é importante saber que a falha de comunicação ela faz parte do ambiente. Então, quando você diz que uma pessoa está em choque, um profissional médico entende de uma forma, o psicólogo entende isso de outra forma, o eletricista de outra, o bombeiro de outra, porque choque quer dizer muitas coisas. Da mesma forma com que nós dizíamos, eu preciso de uma autobomba, mais uma autobomba para me ajudar. O que é uma autobomba? Para o bombeiro, é um carro-pipa, é um caminhão que tem água e produz e ejeta aquela água ali com pressão. Mas um civil, uma pessoa que não está nesse ambiente, ela pode ouvir isso e entender que vai haver alguma explosão, coisa parecida. O que é que se faz, então, no ambiente de emergência? A nossa técnica, né? Isso aqui não é uma aula, é apenas compartilhando informações. Só precisa entender o que a gente faz. A primeira estratégia no ambiente de desastre é fazer o melhor para a maioria. O que quer que você faça bem é o que você deve fazer e unicamente isso. Então, se você é um bom serralheiro, ocupe-se de fazer isso da melhor forma, pensando em o que você pode fazer, sendo serralheiro, para a maioria das pessoas que estão impactadas. A nossa estrutura, então, ela foi mobilizada para que a reação, que é a reação das primeiras 72 horas, ela fosse feita de forma maciça. Então, houve uma saturação do ambiente, porque havia chance de vida. Pessoas poderiam estar soterradas, sobrevivendo ainda por algum tempo, a não sabermos qual era esse tempo. Nas primeiras 24 horas, graças a essa estratégia, que não foi só dos bombeiros, é claro, foi de uma infinidade de pessoas que estavam envolvidas, 192 pessoas foram resgatadas com vida. Mas esse número ele ficou em segundo plano, pouca gente o menciona, mas eu acho que é um número a ser comemorado por todos que se dedicaram a isso. Os recursos foram totais, então, o trabalho era durante 24 horas, sem descanso. Há necessidade de dimensionar o desastre para saber quantas pessoas estão desaparecidas, quais estruturas foram fragilizadas, para dimensionar a ajuda. Olha, vamos precisar de 40 psicólogos, de 80 ou de 300. O tempo todo, só de dia, só o final de semana, só à noite, na empresa, onde é isso? Né? E controlar a área do desastre. Então, é necessário que esse desastre não aumente. O desastre é o resultado do rompimento. Se houvesse o rompimento, mas houvesse sirene, as pessoas tivessem tido a oportunidade de fugir, não haveria desastre. Então, o desastre é quando as coisas não funcionam, o resultado. Qual é o desastre? Dano ambiental, 272 pessoas perderam a vida, e uma série de outros danos que a gente pode mencionar. Só que é importante termos em mente que não foram vitimadas apenas as pessoas que morreram, não foi atingido apenas o local que recebeu a lama, e os efeitos do desastre eles não cessaram quando a operação chegou a um determinado padrão. Aliás, a operação ainda continua. O que a gente faz então, pessoal? Toda equipe de emergência, ela divide funções, e nós chamamos de Sistema de Comando e Operação, que é o SCO, e cada caixinha dessa representa uma pessoa para que ela possa, então, direcionar e fazer uma determinada função. Então, havia uma pessoa encarregada de logística, outra encarregada de operações, que era o meu caso, outro encarregado de controlar as pessoas, outro pela comunicação. Então, ao chegar num ambiente como esse, você deve procurar dizer, olha, eu estou aqui à disposição, minhas habilidades são essas, eu sou psicólogo, eu sei fazer comida, eu sou motorista, eu posso ser carpinteiro, como eu mencionei, qualquer que seja a sua habilidade, quais sejam elas, você deve se apresentar e se colocar ali à disposição para que seja utilizado. São montados postos de comando, nós montamos dois, um comando político, em que desde o presidente da República até o funcionário público mais modesto, ele, quando chegava, era direcionado para um desses dois ambientes. O posto de comando político ficava na cidade, numa área protegida, e ali ficavam decisões políticas. Enquanto na nossa base operacional, que é onde eu atuava com os colegas, estávamos lá na igrejinha, naquela condição de mais aproximada ali do desastre.
Quando é que você deve se direcionar para um ambiente como esse, né? Para um ambiente de desastre? Quando você for acionado na medida em que você percebe que você vai agregar. Porque muita ajuda não é ajuda. As pessoas têm a ilusão de achar que quanto mais gente, melhor. Na verdade, não. Se você for receber 8 pessoas na sua casa para te ajudar a arrumar a sua casa, se todos quiserem lavar a louça ao mesmo tempo, isso vai ser uma tragédia. Você precisa se colocar. Estou aqui para ajudá-la a arrumar a casa. Então você vai varrer a casa, o outro vai lavar a roupa, o outro vai lavar vasilhas, e assim vai. Então, existem várias equipes que são distribuídas. A equipe de logística, essa moça que está aí, uma voluntária, Ana Luísa, ficou lá dormindo no chão, feito nós estávamos também, ficou lá durante um feriado, 3, 4 dias de forma voluntária, fazendo orçamentos para aquisição de equipamentos de proteção individual, capacetes, luvas, etc. Era a habilidade dela. Então, tínhamos lá equipes para busca na água, no Rio Paraupeba, equipes de busca canina, utilizamos todos os cães de busca do Brasil e alguns de Israel também. Uma equipe de atenção à saúde canina, os cães se machucavam muito, porque eles não aceitam nenhum tipo de equipamento de proteção, então eles se lesionavam todos os dias e eram atendidos todos os dias. As equipes propriamente de busca terrestre, equipes para redução de contaminação, não se sabia qual era a contaminação naquele ambiente, os salários dos bombeiros estavam atrasados e parcelados, então esses eram fatores também que interferiam na saúde dos envolvidos ali. Bom, equipes de atenção à saúde humana, isso foi sendo montado ao longo das primeiras semanas, para que fossem feitos exames clínicos, e esse acompanhamento continuará por 20 anos. Equipes de controle de tráfego aéreo, equipes de controlar cada decolagem, o que era feito para qual decolagem seria feita, por qual aeronave, por qual equipe, para qual finalidade. Equipes de drones para fazer missões que não precisavam ser aeronaves complexas, mas, olha só, pessoal, equipes para detecção de drones ilegais, ou seja, pessoas estavam lá num ambiente como esse, decolando drones de forma ilegal, irregular, sabe-se lá para quê. Então, nos desastres em que vocês eventualmente possam ser acionados, lembre-se que haverá pessoas com esse ímpeto ilegal de causar um risco voando ali drones entre 35 aeronaves que estavam ali prestando serviço. Resgate fauna extremamente importante, extremamente penoso, difícil, necessário e paralelo ao socorro das vidas humanas. Equipes de segurança, eram muitas equipes de segurança espalhadas tentando controlar o perímetro. As equipes de medicina legal, como a professora mencionou agora há pouco, fizeram um trabalho primoroso, e eu imagino que isso possa ter deixado reflexos psicológicos em todos, porque receberam desde corpos de adultos, crianças, grávidas, bebês, segmentos corporais de toda a natureza, e eram todos voluntários que estavam lá trabalhando. A equipe de operações era exatamente o setor em que eu estava mais ligado, ou seja, quem vai fazer o quê, qual local você vai alocar uma pessoa ou outra. Esse rapaz à direita aí são bombeiros que acabaram de localizar um corpo. Temos aqui voluntários, pessoal. Milhares de voluntários, eles iam para lá com muita rusticidade, e os que mais ajudaram foram aqueles que estavam coordenados. Em regra, os que eram originários de instituições religiosas foram aqueles que estavam mais coordenados, comparando com aqueles que chegavam lá de forma avulsa. Olha, eu vim ajudar, eu sou marceneiro. Essa pessoa, raramente, ela sozinha, ela conseguia, de alguma forma, ajudar, porque ela tinha dificuldade, ali, às vezes, de cumprir a determinação, de seguir regras, porque só rusticidade, só boa vontade não ajuda. Ao contrário, acaba atrapalhando, porque a área de atuação era extremamente perigosa. Tal qual esses que estão aí, olha, descoordenados, chegaram lá. Imagine só esse rapaz sozinho aí à esquerda, tentando entrar na lama para desatolar um bovino de, sei lá, 500 quilos, talvez. É uma tarefa onde se faz com 4, 5, 6, 10 pessoas, ele foi lá sozinho.
nós precisamos parar uma equipe que estava fazendo busca de vida humana para desatolar esse rapaz que estava aí. Então, totalmente lamentável. E as pessoas, num ímpeto muito grande de querer ajudar, eu acho que isso os psicólogos podem ter uma atuação muito grande de vencimento. Olha, esta área é perigosa, né? Não é possível entrar ali. Vocês veem uma foto aí de um rapaz entrando numa casa, desmoronando, ele está sem nenhum equipamento, e a gente vai saber lá qual era a intenção desse moço entrando num local como esse aí, com bens alheios, eventualmente com segmento corporal, e eu imagino que vocês sabem o que eu estou dizendo quando eu menciono segmento corporal, o que eu estou referindo. Então havia essa tensão, esse atrito constante com os profissionais. Havia esse tipo de coisa aí, olha. Um falso policial que chegava ali, estava recolhendo donativos da região, donativos como celulares, chips para celular e bens de alto valor agregado, se dizendo ser policial e que aquele material seria doado, seria utilizado na emergência. E não era. Então, esse tipo de gente, eles também farejam oportunidades durante as tragédias. É importante que todos tenhamos atenção para isso. Esse é um outro exemplo, na mesma linha de uma pessoa que ficava lá fazendo vídeos, se exibindo, buscando ali holofotes de alguma forma. Equipes de planejamento, e então a inteligência operacional precisou agir. O que nós chamamos disso? Como a professora Deise mencionou agora há pouco, trocar a roda da bicicleta pedalando. Então, compreender o desastre. Então, buscamos informações de todo tipo, inicialmente com papeizinhos na parede, tentando entender para onde a lama foi, de onde ela veio, onde poderia haver pessoas soterradas nesse momento aí da foto, onde já que tem gente soterrada, que podia ser meu pai, minha mãe, meu filho, e a gente precisa escavar. É aqui ou é do outro lado ali? 10 metros adiante. Então, fizemos lá uma série de fomos captando informações de todas as formas para tentar produzir isso aí. Olha, a sala era cheia, a sala de comando era cheia de mapas e gente pensando o tempo todo, captando informações para produzir conhecimento, né? Eu já mencionei a questão dos voluntários aí, e esse aí foi o dia, para mim, o pior dia da minha carreira profissional, que foi a primeira reunião com as famílias, dia 5 de março, em que elas, após alguns dias, ou após vários dias, melhor dizendo, né, elas estavam ali de maneira totalmente desordenada, elas minimamente conseguiram se organizar e pediram, então, que nós explicássemos o que estava sendo feito. Como era a minha semana, eu tive esse azar, ou a sorte, ou o privilégio, mas eu digo que foi um peso muito grande, coube a mim estar ali para poder dizer para pais, mães, pais que tinham perdido filhos e filhas, mulheres que tinham perdido maridos ali, o que nós estávamos fazendo. Então, eu dou o testemunho aqui em primeira pessoa da dificuldade, do desafio que foi expor a esses familiares e tentar com que, ao final da reunião, eles saíssem dali convencidos e que nós, de fato, tivéssemos essa certeza, essa tranquilidade de termos feito o melhor. Então, ao final dessa reunião, que foi bastante tensa, graças a Deus isso se confirmou, mas eu não dormia desde o dia que eu soube que haveria essa reunião, foram 2 dias antes, se eu não me engano, e um desses bombeiros que está aí na foto, ele, ao terminar a reunião, ele falou assim, chefe, eu não tenho condições, foi direto para o psicólogo, para poder se tratar, para poder, né, de alguma forma, externar aquilo que ele tinha acabado de presenciar, que estava transbordando ali pelos poros. Eu também tomei essa cautela ao longo do dia, não exatamente logo após, mas esse foi um momento mais difícil da minha carreira. Por quê? Essa foto aí, ela foi tirada no 100º dia da operação e alguns bombeiros, eu era apenas mais algum deles, nós ficamos lá na operação num rodízio sem fim. Então, percebam que ao longo da operação, que foi muito longeva, a operação ela funciona até hoje, inclusive, diferentemente do que nós estamos acostumados no dia a dia, que é ter contato com vítimas durante algumas horas, alguns dias, como a doutora Nilvana mencionou. Aos poucos, as vítimas, que eram números frios, elas foram ganhando nome, sobrenome, foto, história. Então, percebam a interação, o tipo de interação que vai sendo criado. Então, em pouco tempo, todos nós profissionais que estavam lá, a doutora Nilvana, vários outros também, nós estávamos procurando 272 amigos que nós nunca conhecemos. Isso é extremamente complexo, né? Eu sou um daqueles que eu acho que foi impactado por esse tipo de coisa, por esse tipo de contato.
acho que me carece de um estudo grande a respeito disso, e nós tivemos também, nesses contatos com as famílias, oportunidade de sermos empáticos. Por exemplo, as famílias passaram a chamar os seus entes queridos, falecidos, de joias, por um motivo pessoal. Nós, então, em vez de chamarmos de vítimas, passamos todos a chamar de joias. As famílias não chamavam o acontecido de acidente, então nós passamos a não chamar de acidente, passamos a chamar de rompimento. E percebam, pessoal, que alguns erros foram cometidos. Eu faço questão de mencioná-los porque eles talvez sejam mais didáticos do que mencionar apenas os acertos. Os locais para acolhimento das vítimas, isso foi uma reclamação de sobreviventes, melhor dizendo, acolhimento dos sobreviventes, eram áreas da empresa proprietária da barragem que havia se rompido. Então, é como se você... Aí eu estou reproduzindo um relato de terceiros, né, de uma mãe de uma vítima. Ela disse assim, olha, imagine se você tivesse a sua casa assaltada, fosse numa delegacia, e o delegado dissesse assim, ok, eu entendi, houve um crime, você me espere lá na casa do criminoso que eu já vou lá te atender. Esse é um relato muito forte que eu ouvi e eu dou razão, e isso passou desapercebido por todo mundo. Vários parentes tiveram dificuldades em colocar informações nas certidões de óbito, e essa certidão de óbito demorou dias e dias e dias, aumentando o sofrimento ainda maior. Isso também, relato de famílias, é claro que isso não são todas, mas isso foi uma reclamação grande que os sobreviventes e os familiares reclamaram, que não se sentiram sozinhos, se sentiram relegados, sem nenhum apoio. E era esse o ambiente. Essas são mães de vítimas e mães de bombeiros. No dia 1º de maio, nós promovemos, no Dia das Mães, um encontro entre as mães dos bombeiros, que estavam lá se arriscando, com o encontro com as mães das vítimas desaparecidas. Qual foi a nossa intenção? Criarmos ali uma empatia para mostrar assim, olha, nós bombeiros estamos fazendo o melhor possível. Os nossos filhos estão procurando os seus filhos, para criar uma conexão. E também para que, neste evento que nós fizemos lá, num domingo de manhã, frio, por sinal, os bombeiros que estavam lá percebessem na voz e no rosto das mães das vítimas a necessidade de se empenharem muito, porque ao longo do tempo a quantidade de localizações de corpos e segmentos foi caindo, e nós percebemos que havia uma rotina. Então, isso deu uma injeção de ânimo. Então, nós fazíamos estratégias para que as pessoas que estavam ali se mantivessem atentas, aguerridas e motivadas a fazer a busca. As famílias passaram a participar das buscas, indo lá semanalmente para procurar informações, para saber, para sugerir, para fazer parte desse grande esforço. Afinal de contas, elas tinham direito a todo tipo de informação. Qual foi a nossa compreensão? A minha e a do Ângelo, que era o meu colega com quem eu revezava. Nós passaremos todas as informações, exceto as fotos, mas nós vamos compartilhar com vocês as informações. Por exemplo, essa moça que está aí à direita me perguntou assim, a minha irmã estava grávida, ela faleceu. Ok, o bebê estava na barriga, então essa responsabilidade eu transferi para ela. Você vai me perguntar o que você quiser, e eu só respondo exatamente o que você quiser. Então, aí nós respondemos, sim ou não. O corpo da minha irmã estava completo? Sim ou não? E assim foi, né? Então, havia famílias muito interessadas nesse tipo de detalhe, outras não. Então, nós compartilhamos. Então, compreender o problema, pessoal, eu acho que é um grande desafio aos profissionais que lidam nas emergências. Eu dou esse exemplo dessa charge, em que tem uma pessoa olhando por cima do muro, vendo o que está acontecendo, e a outra vendo apenas um zoom, olhando apenas um aspecto de qualquer situação e tomando decisões. Então, é importante dar um passo atrás na emergência e tentar entendê-la para que você possa tomar decisões corretas. Já estou acabando, já apenas mais 1 minuto e meio. A liderança, ela impactou muito, né? O aspecto de liderar as equipes que estavam ali foi muito impactada, e eu menciono isso porque eu acho que isso é um aspecto que tem a ver com o objeto de estudo de vocês, que é o impacto sobre as pessoas. Então, nós que estávamos lá decidindo quais profissionais iriam se expor a mais risco ou menos, por exemplo, fazer buscas no sopé da barragem que havia rompido, mas havia uma outra barragem ao lado,
se houvesse um segundo rompimento, todo mundo que estava trabalhando ali seria atingido. E essa responsabilidade cabia a quem estava designando as áreas de trabalho. Então, nós íamos a campo, acompanhávamos, tentávamos dar o exemplo do nosso engajamento. Por exemplo, nós dormimos nesse colchão que está aí lançado ao chão por algumas semanas. Mesmo a empresa tendo nos oferecido colchão, ou melhor, vaga em hotel, né? Vaga em hotel com colchão confortável, com alimentação muito boa, mas nós optamos por ficar junto com a nossa equipe para criar uma conexão, para criar uma integração de que nós estamos de fato envolvidos. O trabalho, é claro, ele tem que ser integrado, todo mundo tem que perceber, por isso que nós dormíamos lá e procurávamos ter uma rotina mais operacional possível, o que não era esperado por eles, claro. Normalmente os chefes se distanciam, vão para outros ambientes, e nós tínhamos lá pessoas assim, nas nossas equipes, inclusive, que só ficavam reclamando, e naquele ambiente de contínua reclamação, essas reclamações elas iam reverberando nos outros. Então, se você não percebesse atitudes como essa, isso poderia comprometer a nossa equipe. Então, pessoas que tinham esse comportamento de apenas reclamar, 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 só ver dificuldade em tudo, melhor dizendo, né? Só reclamação, e a gente tirava essa pessoa da operação, para ele não contaminar. E outros só viam tudo que ele fazia estava pior, estava ruim, o outro local era melhor que o dele. Então, pessoas com esse tipo de reclamação, com ímpeto de sempre ver negatividade, eles eram sacados da operação para que não contaminasse os demais. E havia aquelas pessoas que estavam lá querendo se mostrar. Lembre-se que havia muitas câmeras ligadas. Então, apareciam profissionais lá com muita habilitação, com muita formação, buscando muito holofote para si só, brilhando feito uma fogueira, um brilho mostrando todo o seu conhecimento, todo o seu ímpeto, querendo um destaque, querendo ali um tipo de destaque, de protagonismo, mostrando, olha, eu sei, eu sou melhor, ouça o que eu estou falando, vamos fazer assim. E essas pessoas também eram sacadas. Em qualquer que fosse o órgão em que ele trabalhasse, ele era retirado da operação de forma elegante. O que nós buscávamos eram pessoas que trabalhavam desta forma, cada um contribuindo com a sua pequena luz, compartilhando a informação, ajudando de uma forma humilde, sincera, para que a operação se transcorresse. E havia sempre aquelas pessoas, isso há em qualquer ambiente, aqueles feito esse moço da foto aí, olha, ou do vídeo, né? Ficavam soprando as fogueiras das vaidades, e eu, como bombeiro, posso dizer que a única fogueira que a gente não consegue apagar é a fogueira das vaidades. Então, havia muitos ventiladores soprando fogueiras, e esse mesmo ventilador que soprava fogueiras, ele soprava as velas e as apagava também. Então, esse tipo de comportamento, ele era muito observado. E nós lutávamos o tempo todo para ter esse que nós estamos mostrando aí agora. Um grupo integrado, fazendo um trabalho coletivo em que ninguém era melhor que o outro, era uma espécie de um time que nós queríamos sempre motivá-lo para fazer. Talvez seja esse um dos motivos que esta operação, que nós temos como a maior operação de buscas do Brasil, e infelizmente temos esse recorde em Minas Gerais, não é nada para nos orgulharmos, mas ela conseguiu até o momento localizar e identificar pelo menos um fragmento de 269 vítimas das 272. Percebam que oficialmente são 270. Oficialmente a operação os bebês não são considerados, mas nós tínhamos então e buscamos o tempo todo esse tipo de dedicação de profissionais que se envolviam literalmente até o pescoço, se dedicavam para aquela missão, e nós não sabemos sequer o nome deles, sequer a instituição, sequer a bandeira, o uniforme, se ele é psicólogo, se ele é dentista, se ele é carpinteiro, pedreiro, médico, qual é a profissão dele, mas ele estava ali fazendo o seu melhor, porque a gente sempre precisa, em desastres, em situações extremas, em que há uma agonia muito grande, quando a tragédia visita, quando a morte, principalmente, o terror, ele vem visitar a população de uma forma geral, com um risco difuso, uma preocupação muito grande, uma agonia muito grande, é importantíssimo que todos nós estejamos preparados para podermos, com orgulho, dizer assim, olha, conte conosco, eu vou me dedicar da melhor forma possível. E é assim que eu encerro aqui, agradecendo a todos pela paciência de terem ouvido, pedindo desculpas por ter me delongado. O que eu falei aqui está exposto nesse livro, que foi escrito
por mim e pela jornalista Luciana Chiarati. É um livro-reportagem cuja toda a renda é doada para a APAE de Brumadinho. Quem puder adquirir, está aí à disposição, eu já passei o link. E para poder... Deixa eu interromper isso aqui. É um vídeo de divulgação. Para finalizar, pessoal, se me permitem, nós tínhamos lá apoio psicológico para as nossas equipes prestado por psicólogos próprios, militares. Nós solicitamos também apoio religioso, isso nos foi prestado, aliás, antes de solicitarmos, para que pudesse complementar esse apoio que todos ali precisavam, porque não há ninguém que possa se preparar para um desastre dessa natureza. E num ambiente onde havia muitas câmeras ligadas, vocês podem imaginar o assédio da mídia e o tamanho que estavam os egos e as vontades e as buscas por likes, seguidores e coisas rasas dessa natureza. Então, é nesse ambiente que as coisas se desenvolvem, seja qual for o desastre. Esse foi, lamentavelmente, o maior, mas, infelizmente, a lógica nos diz que teremos outros adiante. E há ambientes como esse, em momentos como esse, que nós poderemos traçar estratégias conjuntas para errarmos de forma diferente. Jamais haverá erro zero, jamais haverá risco zero, jamais haverá sucesso absoluto. Mas é a cada dia, em ações aqui de educação, de capacitação, de treinamento, de afinarmos o nosso protocolo, que nós podemos avançar. Então, mais uma vez, peço desculpas aqui por ser tão tagarela. Agradeço a quem conseguiu pescar alguma coisa, e se uma gota aí da informação puder ter inspirado e colaborado para que uma próxima operação como essa seja mais exitosa, eu acho que o objetivo já foi cumprido. Eu termino aqui parabenizando os professores por terem viabilizado e emulado esse ambiente para que a gente possa tratar do assunto tão importante. Obrigado, pessoal. Anderson, você pediu desculpa por não falar tanto, mas assim, se pudesse a gente ficava ouvindo aqui você horas e horas. Eu recebi uma mensagem aqui da amiga minha, ela tá assim, Carol, eu tô aqui chorando com esse relato. Assim, só agradecer mesmo por esse relato que você tem passado para a gente. Foi, assim, uma experiência única e só agradecer mesmo por isso. Não, a ideia não era fazer ninguém chorar, não. O acontecido já é triste o suficiente, né? A ideia não é chocar, não. É só compartilhar mesmo. E, professora, desculpa, doutora Nilvana, faça as correções aí e os ajustes necessários, por favor, porque eu falei com emoção aqui, certamente posso ter me excedido ou escorregado em muitos detalhes. Que a senhora pode corrigir agora, por favor. Olha, para mim foi brilhante a sua apresentação e foi uma clareza e uma sequência histórica muito boa, né? Boa, assim, no sentido assim, deu um norte, esclareceu bastante, nos colocou exatamente no lugar, no dia, né? E não tem como a gente não ficar impactado, né? Com essa situação, porque é tudo novo realmente para nós, ninguém sabia nada do que estava acontecendo e como fazer, né? Então a gente foi construindo esse lugar, essa maneira de lidar com as pessoas, né? E o senhor falou aí da questão de como que os atingidos estavam, né? No início, eles não queriam a ajuda da gente realmente. Embora a gente estava por uma empresa terceirizada, a gente não podia falar que era da Vale, porque eles não queriam nem comprar suco Vale, não queria ver Vale na Os frente. funcionários da Vale, doutora, não sei se a senhora se lembra, eles estavam lá disfarçados, eles estavam lá com etiqueta nas costas, dizendo assim, olha, voluntário. Estavam sem uniforme, escrito voluntário, sem crachá, sem nada, justamente para não serem hostilizados. E quando a gente ia chegar próximo de uma família, de um familiar e tudo, e eles sabiam, eles xingavam a gente, né? Agrediam, e não queriam saber, não queriam conversar, até que aos poucos eles viram que assim, a gente estava lá para ajudar.
né? E independente da instituição, da empresa, né? Porque tem muita gente, como é que você foi trabalhar para aquela empresa? Né? E nós tivemos casos de pessoas, de psicólogos, inclusive, que foram lá e se recusaram porque estava trabalhando com a empresa. Para mim, o seguinte, não importa para quem eu estava lá. Eu estava lá pelos atingidos, pelas pessoas, né? E tanto que eu fui lá voluntariamente inicialmente, e depois todos nós fomos contratados porque precisava de uma coerência ali, né? De atendimento e uma organização para que a coisa funcionasse realmente, porque ninguém estava sabendo de como que fazer. A empresa não tinha essa experiência também, nós não, ninguém tinha. E então, assim, para a gente, como profissional, foi difícil, porque a gente era rechaçado, né? E agredido, às vezes xingado, né? Então, isso tudo você tem que relevar, porque eles não estão xingando você. Eles estão expressando uma raiva, um sentimento que é legítimo, né? E é isso que faz parte do acolhimento. Não importa o que eles estão ali xingando. Eu lembro que eu fui atender uma família lá Ai, gente, esqueci, do lado ali de Brumadinho, que é a cidade anterior dela, como é que chama? Mário Campos? Hã? Mário Campos? Mário Campos. Mas a pessoa nem olhava para mim, sabe? Ela tinha tanta raiva, mas tanta raiva, que ela xingava, ela xingava, ela xingava, ela xingava, e assim, e ela xingava a empresa e falava palavrão e chamava de assassina e não sei o que lá mais, e não sei o que lá mais. E eu fui ali, fiquei ali, sabe? E escutando e acolhendo. No final dessa primeira visita, que durou muito tempo, porque a gente também não tinha pressa, né? Não era assim, oh, como é que está para lá? Quando a gente começou a acompanhar a família, era o tempo que fosse necessário para que a família necessitava. No princípio, ela já estava tocando violão e cantando Que Beijinho Doce, sabe? Então, assim, é a forma como você acolhe, porque eu acho que tem que pôr coração junto, né? Antes de teorias e tudo, você tem que ir com amor. Eu acho que, assim, é amor no coração e saber que ninguém é melhor que ninguém, que, assim, se você tivesse naquele lugar, você também estava igualzinha a ela, né? Então, e é isso, né? Então, a gente foi com o coração aberto, né? Para aprender com a situação e estar junto com as pessoas que estavam ali naquelas Doutora, isso me permite uma condições. intervenção. Assim, muitos colegas meus, bombeiros inclusive, e eu percebo assim, isso que eu estou contando não foi invenção minha, nem eu que produzi sozinho, né? Eu estou aqui só relatando, é uma informação que foi construída a várias mãos, né? Então, não sou autor de nada do que eu coloquei aqui, não. Mas eu ouvi alguns relatos, coisas que eu vi, posso falar um relato pessoal, que desde o primeiro dia que nós estivemos lá, eu sucedi o Ângelo, que estava durante a primeira semana, né? Eu fui no dia 6 após o acontecido. Então, ele já estava fazendo isso de após todo o dia de trabalho, que terminava lá por volta da meia-noite, às vezes mais que isso, ele ia num centro comunitário para passar informações. E eu continuei fazendo isso. Mas as famílias, várias das famílias, não sabiam disso. Então, é importante que nós aqui saibamos que é extremamente difícil você controlar as pessoas que não são treinadas para ser vítima, como eu disse. Então, as pessoas agem por impulso, ela faz o que ela acha melhor, ela não vai seguir nenhuma orientação. Por quê? As orientações que foram dadas antes não foram suficientes para evitar o desastre. Então, qualquer informação que venha depois, há que ser muito bem dada a forma de falar, a forma de abordar as pessoas, para que crie ali uma empatia, para que crie ali, de forma assertiva, para que crie algum tipo de credibilidade, para que você possa fazer com que elas ajam de forma positiva e de forma a agregar. Eu me permito dar um exemplo. Uma dessas familiares, ela me exigiu, olha, você precisa, ou vocês precisam exigir que a empresa contrate 1.000 caminhões e 1.000 tratores.
E, como já tinha algumas semanas já do acontecido, nós a convencemos de que isso não era adequado. Nós precisávamos ter uma quantidade muito menor para que nós pudéssemos fazer a verificação da lama, de todo o rejeito, de forma parcimoniosa, de forma cautelosa, e acho que essa foi uma das razões pelas quais nós já encontramos quase todo mundo. Então, ceder à pressão que não tinha nenhum embasamento técnico seria terrível, mas ela não sabia disso, ela não é técnica. Ela não tinha nenhuma obrigação de saber. Então, ela cobrava da gente como se a gente fosse um dos causadores. Não, mas vocês estão a favor da empresa? Não, nós estamos aqui para ajudar. Os bombeiros estão lá para ajudar. Todo mundo, os voluntários estavam lá para ajudar. Não tem ninguém defendendo ninguém. Agora é hora de ajudar. Apurar responsabilidades, reparações são noutros momentos. Então, muitas dos nossos papéis durante, principalmente os primeiros meses, né? Eu fiquei lá por 4 meses apenas, era de ouvir e da gente ter a escutatória ali bem afiada, porque as pessoas queriam falar, queriam externar, e qualquer pessoa que pudesse ter acesso a alguma autoridade, a alguma coisa que pudesse amplificar aquele sentimento que estava ali constrito, elas faziam isso com veemência. Então, apareciam aproveitadoras, inclusive, pessoas que diziam ter esse acesso. Eu vou lá em fulano, eu vou no dono da empresa, eu vou no político X, no Y. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, eu acho primoroso, eu acho sensacional, e houve muita falha nessa condução, nesse acolhimento, não dos psicólogos, me entendam bem, mas de todo o sistema, em fazer com que voluntários fossem recebidos de forma respeitosa e adequada e técnica, sobreviventes, familiares, para que a gente pudesse produzir uma coisa. Olha, o desastre já ficou para trás, não vamos aumentar esse desastre, né? Já tá registrado aqui. Então, lamentavelmente, a gente vê que a evolução desse atendimento, ela evolui à custa dos funerais, mas nós temos aqui a preciosa oportunidade acadêmica de fazermos avanços da melhor forma possível, que é com educação, com capacitação, com treinamento. Por isso que eu acho que é extremamente valioso que nós possamos ter momentos como esse, para que troquemos informações, né? Foi aqui a opinião de um bombeiro, uma profissional, 2, melhor dizendo, né? A Dulce acabou de falar agora há pouco, que viveram isso em primeira pessoa, mas eu acho que é importante ampliar para ter outros pontos de vista, para que a coisa fique mais rica, e escrever. Pessoal, eu tive a ousadia de escrever um livro para registrar, né? Não tem nenhum interesse econômico nisso. O lucro está sendo doado, né? Foi todo doado para a PAI. Vocês precisam escrever artigos, estudar, captar informação, porque daqui a 50 anos tudo se acabou, a coisa se perdeu. Nós corremos o risco de errar de novo do mesmo jeito. Perfeito. E eu acho, inclusive, né, porque você falou de errar, todos nós erramos. E muitos de nós também, psicólogos, também fizemos intervenções que você falou, não foi desse jeito, né? Não precisava disso. Então, é um aprendizado, porque, embora a gente seja o profissional, a gente sabe que a gente mas a gente não tem que chegar lá acima da pessoa, né? Achando que a gente sabe o melhor para ela. Ela que vai falar para a gente o que ela está precisando, o que é melhor para ela. E a gente vai acolher, né? Talvez a forma mais humilde possível para a gente conseguir que ela saia daquela tristeza, daquela dor, né? Doutor, eu já perdi os meus pais há muitos anos, sabe? E eu lembro quando a gente ficou de luto, você fica ali por uma semana, 10 dias, um mês, você não escuta música, você não veste roupa colorida, não vai em festa, não conta piada, essas coisas. Eu tenho minhas dúvidas sobre, desculpe, a duração dessa operação, se isso é saudável, se isso é respeitoso para as famílias. Se essa operação já não deveria ter sido encerrada há muito tempo. Porque eu tenho minhas dúvidas se virar essa página, a família teria tranquilidade. Olha, eu esperei enquanto a operação estava ativa. Então, não sei se todos sabem, a operação ainda está funcionando. Existem 3 pessoas que não foram localizadas. Então, eu acho que isso deve ser um debate onde a psicologia
vai ser o fiel da balança para dizer, olha, uma operação como essa, ela deve durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou até que se tem isso. Qual que é o parâmetro? Porque ela vai durar indefinidamente se nós deixarmos nas mãos. Se a sociedade deixar na mão dos políticos e dos interessados economicamente no acontecido. Então, falta, na minha maneira de ver, um balizamento técnico-científico escorado ou ancorado muito na psicologia para que escalas de serviço não sejam com esse ou com aquele parâmetro, a duração da operação, né? Faça uma reflexão com todos aqui. Se você comprar um telefone desses mais novos, muito chiques, né, na internet, e ele demorar mais do que 15 dias para chegar, a gente já começa a ficar aflito, né? Você imagina, com o perdão da comparação esdrúxula, um parente que está há 5 anos quase esperando notícias para encerrar e virar a página. Nós temos famílias que estão há 5 anos em luto, sem a possibilidade de dizer assim, olha, parou, não vai ser encontrado, não quer dizer que vão parar as buscas, não. Encerra a operação, emitem lá os laudos, atestados, o que for, e continuam fazendo as buscas para que as famílias tenham a oportunidade de virar essa página. Eu não sou da área, faço aqui apenas uma provocação. Eu considero isso assim muito importante e a gente não pode falar com certeza o que é melhor, mas é preciso realmente tomar uma decisão porque a pessoa não relaxa, né? Ela fica sempre naquilo, pensando. Eu acompanhei famílias que a vítima ainda não tinha sido encontrada, várias famílias, e que elas achavam, assim, depois de 2 anos, 3 anos, que às vezes, quem sabe, ele não perdeu a memória, não está perdido por aí. Né? Então, ela entra numa negação também de pensar Exatamente. que assim, às vezes é porque ele não estava lá no dia, ele não morreu, ele está aí em algum lugar. Né? Então, é preciso realmente ajudar essas pessoas, isso, meu ponto de vista, né, um assunto que pode ser discutido realmente, porque o luto ele não tem prazo. Né? Você pode perder uma mãe, um pai, um filho, 20 anos, 30 anos, você não esquece, porque a gente tem memória, não é para esquecer. Doutor, Né? esse desastre ele foi filmado, né? Então, tem esse rompimento, essa coisa aí. Eu conheço famílias que estão aprisionadas no dia 25 de janeiro. E olha só, elas estão conscientemente aprisionadas, é quase um autoflagelo. Ela não se permite sair do dia 25 de janeiro. Então, é importante que a gente tenha condição de ajudá-las. Será que isso é a forma correta? Então, a reflexão que eu faço é assim, olha, morreram 272 pessoas no dia. Quantas será que estão adoecidas ou vão perder anos de vida por questões, por reflexos psicológicos decorrentes disso? E acho que o Estado tem uma responsabilidade grande sobre definir tecnicamente qual que é o prazo de duração de uma operação como essa, né? Então, só tem toda a razão em dizer, acho que a gente precisa estudar, publicar. Há uma lacuna científica gigantesca que eu acho que é uma oportunidade para os psicólogos se debruçarem sobre isso antes que o próximo desastre aconteça, porque nós, país do terceiro mundo, vivemos numa sucessão de desastres e, como eu disse, vamos aprendendo apenas com os funerais. Verdade. Agora, também seria interessante também, ou alguém já deve ter feito isso, ou está fazendo isso, escutar dessas 3 famílias, né? O que vocês desejam que seja feito dessa operação daqui em diante? Exato, mas eu concordo com a senhora, professora, mas ainda que eu arrisco dizer qual vai ser a resposta. Elas jamais vão dizer que querem que encerre, jamais, né? E não quer dizer que encerradas as buscas, encerrada a operação, as buscas vão parar, né? E quer dizer, olha, oficialmente está encerrada, mas vai continuar uma equipe lá fazendo buscas, né? Hoje estão instalados lá equipamentos de que estão peneirando todo aquele rejeito. Então, É porque a eu fico. operação em Mariana durou 55 dias, aqui durou 1.800 dias. Ainda dura, né? Mas quando a gente pensa de um jeito subjetivo, essa busca, ela é eterna, né? Ela é Exato. eterna. Essa É, busca pelo seu objeto de é. desejo perdido, né? Eu fiquei a aula inteira pensando aqui em como que é importante trabalhar com os alunos
desde o início da faculdade até o final, as questões de luto. Porque os nossos sofrimentos de gente, né, de seres humanos, eles têm relação com perda, né? E luto não é só perder a vida, não, né? Perder um monte de coisa é luto, e é importante que eu acho que a gente tem que frisar um pouquinho mais isso na academia. Isso já vai preparar o aluno para uma Professora, situação sabe uma coisa grave. que. Desculpa, te interrompi, desculpe. Porque às vezes, por exemplo, eu estou indo lá com o meu coração, agindo com a coragem, assim, agindo com o coração, né? Tendo coragem, que é agir com o coração. E aí, se eu não estudo luto, eu não entendo que o desespero, o medo, a agressividade e a raiva, a terceirização dessa raiva para quem está próximo a mim, se eu não estudo luto, eu vou achar que eu profissional psicólogo, tenho que dar um jeito nisso. Mas eu não tenho. Eu só tenho que abrir espaço para esse sofrimento existir. Porque aí sim Uhum. ele se dilui, se transforma em qualquer outra coisa, e isso é luto. Eu acho que a gente fica com desejo de ajudar demais, fazendo a pessoa não sofrer, e isso não é possível. Então, É, eu acho que trabalhar o certo. luto é bem interessante, assim, a gente trabalhar um pouquinho mais. Senhora, sabe uma coisa que a gente passou, assim, coisas que vão, novidades que a gente vai percebendo, né? Aí eu vou falar da onde eu olhava, do que eu via, né? Então, isso não é nenhuma verdade, é só uma percepção. O que nós estávamos fazendo lá era uma arqueologia de emergência. As pessoas estavam sepultadas. Nós estávamos buscando, feito arqueólogos buscam múmias. E olha que interessante, a gente vê relatos aí, fotos na mídia de múmias, mas você não vê, e isso é normal, ninguém se choca com isso. Mas expor uma imagem de uma pessoa de um deserto exatamente mumificada, isso causa um choque muito grande. Então, a forma de encarar, eu estou falando para psicólogo, estou chovendo no molhado, né? A forma de encarar isso é muito impactante para todos, né? E os senhores podem, e as senhoras podem me corrigir, mas isso, salvo engano, está muito arraigado no nosso íntimo humano, da raça humana, que nós somos caracterizados como seres humanos, não quando nós temos relatos de fala ou relatos de escrita, mas quando nós começamos a ter registros históricos de sepultamentos. Isso está muito próximo da linguagem escrita. Então, olha, por que que o homem, qual foi o elo perdido em que deixou de ser macaco e passou a ser homem? Primeiro registro disso, posso estar enganado, mas eu acho que é nessa linha. Quando começam a haver sepultamentos, olha, o homem está pensando. Pensando é a primeira coisa que ele pensou, sepultar, ou das primeiras coisas. Então, isso é muito importante, essa passagem, né? Encontrar o corpo, dar a destinação, tomar decisões sobre isso. Então, concordo com a senhora perfeitamente, a questão do luto é extremamente relevante para que a gente possa avançar. É. E existem profissionais, né, que estão se especializando nisso, né? A gente tem vários aí e que a gente pode escutá-los, né? Mas é interessante porque, às vezes, quem vê de fora uma pessoa sofrendo, ela não dá conta do sofrimento da outra, porque ela pega aquele sofrimento para ela. E a gente precisa entender que o sofrimento é do outro. Você pode estar ali junto com ele, mas assim, ele não faz parte de você. Né? Eu lembro que eu tinha essa família que eu falei que tinha um filho de 18 anos, que foi lá no dia para conhecer e morreu e tudo. Essa mãe, ela estava tão doída, tão sofrida, aquilo assim, cada vez que ela falava, meu coração apertava junto com o dela. E aí ela estava falando que, assim, um conhecido dela, um amigo dela, depois de 3 meses que o filho dela foi encontrado, quer dizer, virou para ela e falou, mas você tem que superar isso. Né? E aí, como que é isso, né? Você achar que 3 meses você supera, às vezes você leva anos e não supera, né? Ou não supera nunca, né? E não é superar, é como que você parte a partir daí, né? Mesmo com essa dor, né? Dessa família lá de Mário Campos, essa mãe, uma dessas mães, que é essa que eu relatei, ela falava assim, naquela lama está cheio de sangue do meu filho
de todo mundo, está tudo misturado, agora é um só, né? É um sangue só que está ali, né? Então, assim, a dor que esse pessoal sentiu, a gente não pode imaginar, né? Então, assim, não é para a gente imaginar mesmo, porque a gente não tem alcance nisso, né? Mas a gente pode estar do lado deles ali e vendo, assim, o que pode vir a seguir, né? Outras formas de ter uma alegria, um sentido, né? E construir com eles, né? Ajudá-los a construir uma novo sentido, né? Ressignificado, né? Dessa morte. Mas é impactante, até para a gente agora que a gente lembra depois de tanto tempo. Né? Exatamente. Te revisita, né? Revisita, exato. Será que podemos encerrar? Iniciar assim, os protocolos de encerramento? O que vocês acham? Esse é um assunto que é gostoso da gente falar, porque ele é importante e cada um de nós tem uma ideia, uma contribuição. Eu tenho certeza que, mesmo que não tenha estado lá, entende de que é uma perda, né? E que precisa realmente dar um fechamento nisso aí, sabe? Para essas famílias, por exemplo, que estão esperando, eu acho. Meu ponto de vista, né? Mas é só um ponto de vista. E eu quero agradecer pelo convite, agradecer a Nayara inicialmente, foi a primeira pessoa que me contatou, a professora Daisy, ao Coronel Anderson, pelas palavras, pela contribuição, pela partilha, né? E a gente é isso, a gente vai aprendendo o tempo todo, né? A todo momento é uma experiência nova e a gente está sempre ali com algo novo, um ponto de vista novo, uma visão nova, uma forma de ver diferente das situações. Muito obrigada. Eu queria fazer um agradecimento também, pensando no tanto que vocês dois reforçam o estereótipo de psicólogo e de bombeiro. E na cabeça da gente, né, uma psicóloga, ela fala manso, ela escuta, ela tem um olhar atento, ela é doce, ela se coloca, ela passeia, né? Entre a escuta e as palavras, e você traz esse estereótipo, assim, né? O Anderson, ele também traz o estereótipo de bombeiro, né? Do homem forte, do homem que vai à luta, do homem que lidera, pensa e faz, né, daquele imaginário que recebe as cartinhas, que quando a gente é criança, a gente quer vestir a roupa, quer abraçar. Vocês reforçaram esse estereótipo para mim, né? E isso é bastante valioso. Eu fico emocionada fácil, né? Então eu acho que eu segurei até muito hoje. Eu quero de fato agradecer muito mesmo assim aos alunos que propiciaram esse momento mágico e a vocês por reforçarem aí esse estereótipo. Um abraço. Pessoal, só agradecer pela oportunidade, viu? Foi um privilégio. E eu que sou bombeiro, vou me permitir fazer uma analogia aqui de tudo que a gente fala em momentos como esse, assim, de compartilhar informações, né? Contrariando aquilo que a gente viu lá, aquela questão da fogueira, né? O sujeito que quer aparecer demais, que quer saber de tudo, a gente tem que ser como uma vela mesmo, né? Porque tem um livro muito antigo, escrito aí há mais de 2000 anos, que ele fala da vela. E a vela, símbolo de conhecimento, né? Símbolo de muitas coisas positivas. E o que nós, bombeiros, falamos é que o que está escrito lá na Bíblia, dizendo assim, que a vela, num ambiente escuro, ela não deve ser colocada debaixo da mesa, ela precisa ser colocada no alto, porque a vela produz um milagre, que uma pequena parcela de luz debela uma grande parcela de escuridão. Então, que cada um de nós possa ser uma pequena vela, na sua humildade aí do seu brilho, uns brilhando mais, outros menos,
uma vela se apaga, a outra pode acender, e assim que a gente consegue iluminar um futuro melhor, sem apenas retórica, mas trabalhando, né? Essa noite aqui que tenha sido dedicada àquelas vidas que a gente pode salvar no futuro, se preparando hoje, tá? Obrigado a todos e estamos sempre às ordens por cá. Desejo felicidades no curso e que nós, né, possamos trabalhar sempre integrados. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Pessoal, Eu só queria falar um pouquinho que é o seguinte, parabenizar a turma, viu? Porque é muito organizada, as falas muito bacanas, todas, a Carolina que falou, vai, e a Thalita, né? Thalita, Falou muito bem, então vocês estão de parabéns e assim, vão em frente, que é isso aí, né? Vocês já estão aí no caminho, né? Obrigada. muito obrigada. Nós também agradecemos a obrigada. participação de vocês. Com certeza, né, esse momento foi muito rico para a nossa trajetória, né, enquanto estudantes, futuros profissionais também. E só uma perguntinha antes, a Júlia, ela perguntou, né, se vocês têm alguma indicação de material para estudo a respeito desse tema aí. Bom, eu acho que assim, os livros que foram escritos na época do Coronel Anderson, por exemplo, é um interessante, porque ele vai falar. As diretrizes, tem as diretrizes do IASC, e a gente tem encontrado mais material, sim, produzido sobre psicologia de desastre, né? E psicólogo também nesse sentido, nesse material. A gente pode ver psicologia de emergência e tem muito material, sim, a gente encontra na internet, se vocês quiserem. É Tá legal bom? de pesquisar, né, artigos que falam de primeiros socorros psicológicos. Tem muito Uhum, artigo que fala disso, de primeiros socorros psicológicos, isso. né? É. Um outro pontinho antes da gente encerrar é quem puder ligar a câmera só para a gente tirar uma foto e registrar desse momento. Como é que faz? Só um minutinho, eu tô tentando. Porque Sem agora, né, problema. como a gente está vendo em casa, né, gente? Vamos vestir Peraí. roupa, porque câmera desligada. Eu vou ligar pelo meu telefone. Aí vou ali. Nós somos 22 pessoas e deve ter só umas 10 câmeras ligadas. Eu vou tirar a ponto de quem tiver com a câmera desligada. Ou dá ponto para quem tiver câmera ligada. Dois. Quem tiver com a câmera ligada ganha 2. Quem tiver com a desligada perde 1. Meu computador travou aqui. Que mentira, Júlia. Tô vendo. Olha, eu vou até mostrar. Tá, sim, não sei por quê. Thalita, eu acho que pode fazer a foto. Sim. Pronto, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, muito obrigada, Bom, viu, pelo convite. boa noite.
Boa noite para vocês. Boa Boa noite, noite, vocês gente. também. Bom final de Tchau, tchau. semana. Bom final de semana.